Então, queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós vamos iniciar a mensagem da jornada, que tem como tema, hoje da mensagem, nós estamos falando sobre libertação. Vamos falar sobre a libertação da independência de Deus. Infelizmente a gente quer ser independente de Deus, né? Não podemos, jamais devemos ser completamente dependentes. Conosco está a nossa querida irmã Talinete Silva da Aspar e com ela a palavra. Seja bem-vinda, irmã Nete. Obrigada, irmã Alexandra. Eu sou grata a Deus por estar aqui com vocês. Passei um susto agora de manhã, antes do momento aqui, mas o Senhor está conosco e nos ajudou, né? Estamos aqui prontos para trazer a mensagem do Senhor para cada um dos nossos irmãos. Então, o significado de independência. O que é ser independente? Então, eu fiz algumas pesquisas aqui e o dicionário vai nos mostrar aqui a independência, né? O significado da palavra independência no dicionário é liberdade, autodomínio e autodeterminação. Isso aqui eu fiz um resumo, né? E etc. Autodomínio é a capacidade de governar-se pelos seus próprios meios. E autodeterminação é ato de decidir por si mesmo, livre e escolha própria. Então, quando a gente fala em independência, a gente olha assim para as famílias, quando estão os filhos, vamos supor, estão crescendo, aí chega a idade de 18 anos, já se sente independente, né? Pela lei do país, já está independente. E quando alguém vai reclamar de alguma situação, ele fala, não, eu sou dependente de mim mesmo, né? Então eu posso fazer o que bem entender, porque eu dependo de mim, principalmente se tiver uma dependência financeira. Então a gente percebe que a independente quer dizer a pessoa ser livre, pronto para fazer o que bem entender por si próprio. Mas a gente quer saber da Bíblia, o que a Bíblia nos fala sobre a independência. Então, a independência de Deus está baseado no livro de Gálatas, o capítulo 5 e o verso 19 e 20, que diz, é viver da própria carne. Então, vou ler alguns versículos aqui para os irmãos, que diz assim, o 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, faxação, invejas, bebedice, glutonaria, as coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já doutras vos provine, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, nós sabemos quais são que é viver independente de Deus, é viver na dependência da carne, quer dizer, viver na dependência do inimigo das nossas almas, né? Que glutonaria são espírito maligno, feitiçaria, inveja. Então, como nós estamos nessa semana, nesse período de libertação, nós possamos nos analisar o qual desses espíritos ainda habita em nós, ainda está atrapalhando o nosso crescimento espiritual. E nós voltamos, vendo aqui para o outro sentido, dependência. O que significa dependência? As pessoas dependentes emocionalmente podem sentir-se incapazes de tomar decisão importante, sem aprovação ou orientação de parceiros, ou que podem levar a um círculo de dependência cada vez mais elevado. Então, uma pessoa que ela é dependente de alguém, ela nunca faz nada sem consultar a outra pessoa. E vai aquela comunhão um para com o outro, e até que essa união, essa compatibilidade, essa dependência, ela vai aumentando cada vez mais. E antes de entrar nesse assunto, eu quero contar uma experiência para os irmãos que eu vi no retiro espiritual e achei muito interessante. Pessoas independentes, né, o que acontece? Então, uma jovem trans, ela era independente da vida dela, né?
Então, ela assumiu a ser transexual e ela era um homem. Então, os vídeos que ela mostra, ela realmente era um homem. Não tinha como a gente ver, assim, chegar e se encontrar com essa pessoa e achar que era uma mulher, mas não era. Né? Era um homem verdadeiro mesmo, na aparência, né? Então, por tratamentos hormonais que ela fez, ela acabou criando barba e foi músculo. Mas um dia aconteceu algo importante na vida dessa jovem. Um pastor adventista convidou ela para assistir o pequeno grupo, como eles sempre fazem, né? Procura esses jovens com problemas, que bebe, as pessoas que têm mais dificuldade na sociedade. Então ela pegou ele, né? Ele na época aceitou e começou a estudar a Bíblia. E esse pastor tinha muito cuidado com o jovem. E aí, com o tempo, quando ele aprendeu a confiar no pastor, ele contou, né? Confessou que ele realmente ele não era homem como ele parecia, mas sim ele nasceu mulher e continuava sendo mulher. E o pastor começou a ajudar ele e ele se transformou de novo, voltou a ser mulher, né? Então, aí voltou agora a ser dependente de Deus. Ela foi batizada e deu o testemunho dela maravilhoso e muito emocionante. E uma coisa assim interessante que ela falou e o que a gente vê muito aqui no grupo, pedido de oração de paz pelos seus filhos. Ela se emocionou agradecendo a mãe dela que nunca abandonou ela, sempre orou por ela. A mãe dela era uma mulher de oração e conseguiu essa vitória. Então, às vezes a gente pensa que orar por alguém, por esses espíritos malignos, é a gente mesmo que vai ver a obra no momento. Não, mas Deus tem o seu meio, né? Então, a gente nunca deve desistir, principalmente dos nossos filhos, os irmãos que estão pedindo a oração pelos filhos, e seja qual for. E nós temos que orar por nós mesmos, né, para que esses espíritos malignos não atrapalhem a nossa vida com Cristo. Então, a dependência com Cristo é viver do fruto do Espírito, também baseado em Gálatas, o versículo 5 e Gálatas 5 e 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmão, a gente vê que aprende aqui com o apóstolo Paulo o espírito amoroso, o amor verdadeiro, fraternal, o amor sem ser condicional, que muitas das vezes a gente fala que ama, mas tem um limite o nosso amor, né? Tem a quem a gente vai amar, e o amor de Cristo é totalmente diferente. E a gente tem que ter alegria nos nossos corações. O crente ele tem que ser alegre, feliz, seja qual for a dificuldade que ele está passando, ele tem que mostrar alegria no coração. Porque se ele é de Cristo, ele tem que ser alegre, ele tem que ter paz, tem que ter esperança. E o que muitas das vezes a gente vê é muitos irmãos tristes, desanimados, sem paz, sem brilho no olhar, sem sorriso no rosto, né? Então, a gente tem que, esse período que nós estamos passando aqui, desses 40 dias de libertação, é um meio de nos analisarmos pessoalmente. Quem somos nós? Somos felizes na igreja, com os irmãos? Somos felizes na família? Temos paz no momento difícil? Ou somos murmurador e entristecido? Diz que também, a palavra de Deus diz que nós temos que ser longânimo, nós temos que ter determinação, né? Ser tolerante, para suportar as diversidades e as ofensas. E será que a gente é longânimo? Será que a gente está pronto para receber as ofensas e ficar calado? Isso se chama-se dependência de Cristo. Quando nós passamos por isso tudo com tranquilidade. Nós temos que ser benigno. O que é a pessoa benigna? É uma pessoa misericordiosa, cuida das pessoas com amor, com cuidado, com carinho, pessoa bondosa. A pessoa tem que ser fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade com Deus, em primeiro lugar, com a família, marido com a esposa, com os amigos, com os filhos. Ser honesto no que fala, no que faz, chama-se fidelidade. Fazendo isso, é dependente de Cristo, é dependente de Deus.
né? Ser manso, ter domínio próprio. É uma coisa que a gente percebe que no nosso povo é que a gente não tem domínio próprio, principalmente na hora do almoço, né? Na hora da refeição. Então, a gente tem a parar de ser dominado pela glutonaria, pela intemperança e deixar que o Espírito de Deus habite no nossos corações. Temos domínio próprio, ser decidido por Cristo tudo aquilo que nós vamos fazer, falar, mostrar, né? Para que Jesus possa estar no nosso coração. Aí sim, chama-se dependência. Não devemos ser invejosos, esses são os espíritos malignos, porque a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Irmão, Satanás não tem nenhum privilégio mais com Deus. Quando o povo de Deus ora, o céu inteiro se levanta, os anjos dizem amém, os anjos nos ajudam, os anjos estão a nos fortalecer para nós orar. E Satanás, ele pede ajuda para quem? Então, é isso que nós devemos colocar na nossa mente, que nós já fomos salvos, nós já ganhamos a salvação. A gente não vai ganhar mais, nós já ganhamos. Nós temos que ter cuidado para não perder, porque se nós deixarmos que esses espíritos malignos entrem na nossa vida, com certeza nós vamos acabar perdendo a salvação. Eu aprendi sobre a salvação quando eu ainda era criança, assim, adolescente, né? Sei lá, juvenil. Eu tinha acho que uns 9 ou 10 anos no máximo. Na catequese, irmãos, quando eu estudava catecismo na Igreja Católica. E o nosso professor de catequese, que era meu tio, muito estudado, e ele explicou para a gente que nós já nascemos salvos. Quando Jesus morreu na cruz, ele só veio selar a nossa salvação. Então, qual era o nosso objetivo ali como crianças e depois crescendo, os adultos? Nós tínhamos que preservar a nossa salvação. E aí ele fez uma comparação muito interessante e eu nunca esqueci. Que quando a gente está num lugar, a gente ganha um pirulito, ele falou, vocês crianças, ganhar um pirulito de alguém, vocês vão ficar felizes, não vão? Muito alegre, todo mundo, sim. Mas tem um menino que ele come o pirulito dele muito rápido. E aí, quando você se distrai, ele vem lá e toma o pirulito de vocês. Vocês vão ficar tristes e nunca mais vocês vão recuperar esse pirulito, porque o menino, ele é muito rápido em comer, né? Então, assim, a salvação, vocês vigiam para nunca quebrar os mandamentos de Deus. Aí leu para a gente, né, os 10 mandamentos do jeito que é lá. Então, eu nunca esqueci isso. Então, nós já ganhamos, irmão, a salvação. Nós não tem que ganhar mais nada, né? Se nós vacilarmos, não vamos perder. Então, nós temos que nos vigiar para que esses frutos da carne não façam parte das nossas vidas, mas que o fruto do Espírito cada vez venha aumentar mais e mais nas nossas vidas para que nós possamos alcançar mais e mais a presença de Deus. Primeiro, que nós temos que entender que nós estamos nesse mundo com o propósito de Deus. Quando Satanás e seus anjos foram expulsos da terra, do céu, os anjos que ficaram lá, vocês imaginam que ficaram alegres ou felizes? Ou tristes, né? Com certeza eles devem ter ficado muito tristes. Então, Jesus disse que ia repor novamente esse povo que tinha saído de lá. Ele ia repor novamente no céu. E aí ele criou a terra e criou nós, né? O propósito de Deus é nos levar de volta para o céu, para povoar de novo para o céu. Então, nós já ganhamos, nós já nascemos com a nossa salvação garantida. Mas muito não quer ser salvo. Por quê? Há uma condição, né? E a palavra de Deus diz também que Jesus, ele é a vida. Ele veio nos dar vida em abundância. Quando Satanás veio quer tirar, veio nos destruir, Jesus quer nos dar a vida, quer continuar, que nós vivamos ali dependentemente dele. Se nós viver dependente de Jesus, nós temos cada dia o crescimento espiritual mais elevado. O apóstolo Paulo diz assim também, quando ele se encontrou com Jesus, ele entendeu completamente o que significava o papel dele nesse mundo. Então, quando ele se encontrou com Jesus, ele já sabia que ele era uma pessoa salva, mas aí ele intensificou mais o poder de não perder a salvação dele. Quando ele entendeu o plano e o projeto de Deus na vida dele. E o que ele fez? A dependência de Cristo, nós devemos ser como Paulo,
que ele diz lá em Gálatas 2, e o verso 20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando Paulo entendeu isso, ele lutou contra o fruto da carne, né? Contra o espírito da carne. Então, ele, pela fé, cada dia lutava com ele mesmo, né? Com o seu problema, com a sua carne. E nós devemos fazer o mesmo. A gente percebe que muito das pessoas que têm um espírito de glutonaria, eles falam, eu luto com esse espírito, mas quando eu olho para a comida, eu não consigo me controlar. Né? Então, precisa buscar de Jesus, é o domínio próprio. Precisa se dominar. Precisa clamar, que a profeta Light diz que isso nós devemos vencer com jejum e oração. Aproveitar os 40 dias que estamos aqui nessa campanha e botar o nosso defeito na presença do Senhor. Jejuarmos, orarmos, e que Deus possa limpar os nossos corações, porque cada um de nós sabemos o qual defeito nós estamos ainda relutando e ao que ponto Satanás ainda trabalha nas nossas vidas. Então, nós precisamos lutar para que ele não tenha nenhum poder sobre nós. Muitas pessoas é inveja, é falar mal do outro descontrole financeiro, outros é a infidelidade no casamento. Então, cada um tem a sua dificuldade, né? Então, é momento de aprendermos com Jesus, aprendemos com o apóstolo Paulo, para que esses espíritos malignos possam sair de nós, aproveitar esse tempo que estamos passando e ser libertos para a honra de Deus. E em Romanos, Paulo ainda diz mais, Romanos 6 e o verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com quem? Com Cristo, né? Para que o corpo do pecado seja destruído, mas não sejamos escravos do pecado. Se nós entendemos que Jesus já passou pela morte, que foi crucificado pelos nossos pecados, nós temos que lutar para que esse pecado fique ali, fora de nós. Nós precisamos vencer. E o que nós entendemos de tudo isso? Que diz aqui também o apóstolo Pedro, na primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 2, nos diz assim, para que no tempo em que resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Irmão, nós precisamos aproveitar esse momento que temos. Como eu já falei para vocês, nós já ganhamos a salvação. Nós temos que viver agora para manter a nossa salvação. Nós temos que estar glorificando a Deus e deixar as coisas deste mundo, o desejo da carne, o desejo humano, e lutar pelo desejo espiritual. Muitas das vezes nós não temos vontade de ler a Bíblia, não temos vontade de orarmos, aí nós temos que lembrar quem está por trás disso. É alguém que não quer que nós continue com a nossa salvação garantida. Alguém que quer roubar de nós. Nós não podemos deixar. E o que mais que o apóstolo Pedro diz? Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncie os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós precisamos, irmão, nós somos um povo eleito. Aqui a palavra de Deus nos diz. O que está precisando para nós continuarmos eleitos? É mantermos foco em nos entregar inteiramente a Deus, para que nós possamos ser totalmente dependentes dele e ser libertos de toda essa maldição desses espíritos malignos, do fruto da carne, lutarmos com todo o poder que Jesus tem nos concedido. E fala, se buscarmos em oração, recebemos, porque ele está pronto ali para nos ajudar. O seu sangue derramado na cruz do Calvário foi justamente para nós vencermos. Se ele venceu por nós, nós temos que lutar para vencer. Então, que isso fique gravado na nossa mente, no nosso coração. Que os momentos que estamos aqui aprendendo, nós realmente possamos botar em prática. Temos desafio com nós mesmos, para que nós possamos vencer
todo aquele desejo da carne, lutar para que Cristo seja o primeiro em nosso lugar, em nossa vida, que Cristo seja o diretor de todos os nossos passos, venha dirigir a nossa mente, as nossas falas, nossos ouvidos, para que nós não venha ouvir coisa desagradável e possamos, às vezes, que a gente ouve coisas que não agradam a nós, a gente acaba se irritando. Então, para que Deus possa libertar-nos também do espírito da ira, então nós estamos no processo de libertação, e nada mais, nada menos do que nos entregarmos inteiramente a Cristo. Muitas das vezes, a gente faz um pedido de oração que a gente nem mesmo ora por aquele problema. Então, muitas das vezes nós pedimos oração pelos nossos filhos que nem a gente ora. Então, a gente tem que nos entregar primeiro. Nós temos que fazer realmente o que a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino do céu. O que você quer que alguém faça, façai-vos primeiro. Se nós queremos que o Senhor dê-nos a bênção, nós temos que buscar primeiro, nós temos que lutar para recebermos essas bênçãos. E nós temos que ser uma pessoa preparada para que nós possamos representar a Cristo. Em tudo, nós temos que depender de Jesus, em tudo. Nós possamos falar, fazer, comprar, vender, tudo direcionado por Cristo. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que esse momento que estamos passando aqui na presença de Cristo seja um momento mesmo crucial para nossas vidas. Que Deus venha nos renovar, nos fortalecer a nossa fé, nos animar, dar-nos coragem, força, ânimo de estar na presença de Cristo todos os dias, todas as manhãs, fazer um propósito com Deus, dele ser o primeiro na nossa vida, no amanhecer e também ao anoitecer, possamos estar com Cristo, para que a nossa vida possa ser totalmente dirigida por Ele. Essas bênçãos que eu pedi para o Senhor nos mostrar, essas palavras que Ele nos mostrou, então é isso que nós estamos precisando. Ele quer que a gente faça essa mudança na nossa vida, que nós nos liberte de espírito maligno, que ainda está nas nossas vidas, que nós ainda está fazendo nos atropelarmos o nosso caminho e querendo que a gente perca o que o Senhor já nos deu, o que nós já temos garantido, nós só precisamos agora prevalecer firme até o final, para que naquele grande dia nós receber a coroa e todos alegres, juntos moraremos no céu. Amém.